estudos para concursos da Lei 8213, Direito Previdenciário para o INSS. Agora eu vou ler aqui da seção dos serviços. Daí eu vou ler o capítulo do serviço social, o capítulo da habilitação e reabilitação profissional. Depois eu vou ler a contagem recíproca de tempo de serviço, as disposições diversas relativas a prestações. Não tem muitas coisas que mudaram. Foram o CT 103 que mudou. Daí, verificando aqui as coisas que mudaram em 2019 para 2020, e 2021 e 2022, foram no artigo 96 das contagens recíprocas de tempo de serviço, o artigo, os incisos 5, 6, 7 e 8 foram mudados, foi adicionado um inciso 9, daí o parágrafo único foi mudado também. Depois das disposições diversas relativas a prestações, continua a mesma coisa. Até o artigo 103. O artigo 103 mudou. O inciso 1 e 2 mudou também. Quer dizer, o inciso 1 e 2 do 103 foram adicionados. Depois tem o. Depois disso tem o que? O 106 mudou. O inciso 4 do 106 mudou. Depois disso tem o a 110. O artigo 110A foi adicionado alguns parágrafos. Foram adicionados esses 3 parágrafos no artigo 110A. 114, 115, 3, 4, 5. Depois o inciso 6 foi revogado, parece. Não, foi mudado em 2021. E o artigo. Sim, mais alguma coisa que mudou, deixa eu ver. Aqui, parágrafo 6 foi mudado em 2021. O parágrafo 20 foi. O 117 foi mudado em 2020. Daí foi adicionado um parágrafo 117A. O 118 não mudou. O 120. O artigo 120 foi mudado em 2019, foi adicionado dois incisos. O 121 mudou também em 2019. Lei forma. O 124A e todos os parágrafozinhos que foram incluídos pelas medidas provisórias continuam, mudaram. Então foram lá pela lei, tá. O 124B, que também foi incluído, foi mudado os incisos 4, aí foi o parágrafo 1 e 2. 3, 4, 5, 6. E depois tem o artigo 124, 126C e 124D. E foi incluído mais um inciso, um parágrafo no 124. E assim termina o conteúdo que eu vou ler agora. Serviços. Se lembra que a gente está lendo sobre serviço social, a reabilitação, a contagem recíproca e as disposições diversas relativas a prestações. E, e... No serviço social, artigo 88 compete ao serviço social esclarecer junto aos benefícios de seus direitos em seus direitos sociais e aos meios de exercê-los, estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução de problemas que emergerem de sua relação com a previdência social, tanto no âmbito interno da instituição, no dinâmica da sociedade. Parágrafo 1. Será dada prioridade aos segurados de benefícios por incapacidade temporária, atenção especial aos aposentados pensionistas e para assegurar o efetivo atendimento dos usuários serão utilizados intervenção técnica e assistencial de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas de pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos. O parágrafo 3 do Serviço Social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e no fortalecimento da política previdenciária em articulação com as associações da entidade de classe. O parágrafo 4, o Serviço Social considerado a universalização da Previdência Social prestará assessoramento técnico aos estados do município na elaboração de implantação de sua proposta de trabalho. Depois disso tem a habilitação. Um momento, por favor, que eu vou tirar uma caneta aqui. Acabei de encontrar uma caneta que não tem treco. Louco.
Deixa eu pegar mais uma coisa para tirar. A tinta que não está mais funcionando é o vermelho. Eu vou tirar o cara vermelho agora. Depois, deixa eu testar o preto. O preto ainda está meio que escrevendo. O verde ainda não está. Ele fica apagando, mas ele está funcionando ainda. O vermelho que vai funcionar. Deixa eu tirar esse cara daqui. O vermelho. Tá tão vazio a tinta vermelha que, que dá pra ver o outro lado do tubinho de caneta de tinta. Louco. Pronto, tirei. Daí agora eu vou fazer aqui. Colocar a tampinha. Vamos lá. Da habilitação e da reabilitação profissional. A habilitação e a reabilitação profissional e a social deverão ser proporcionar o benefício incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho e as pessoas portadoras de deficiência por meio de deficiência os meios para a reeducação e de readaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho no contexto em que vive. Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para a locomoção quando a perda ou redução de capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso dos equipamentos necessários à habilitação e reabilitação social e profissional. A reparação e a substituição dos aparelhos mencionados no inciso anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à vontade do beneficiário no transporte do acidentado de trabalho quando necessário. Artigo 90. A prestação de que trata o artigo anterior é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e na medida das possibilidades do órgão de providência social aos seus dependentes. Artigo 91. Será concedido no caso de habilitação de reabilitação profissional auxílio para tratamento ou exame, ou exame, ou exame, ou exame. 92. Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social ou profissional, Previdência emitirá certificado individual indicando as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo que se exerça outra atividade para o qual se capacitar. 93. A empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher 2% ou a 5%, 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou seja, basicamente deficientes. Ou por pessoas portadoras de habilitados na segunda proporção. Daí a porcentagem é a seguinte: de até 200 é 2%, 200 a 500 é 3%, mais de 500 a 1000 dá 4% e de 1001 em diante é 5% tem que ser preenchido. A dispensa de pessoa com deficiência ou de benefício reabilitado da Previdência Social ao final do contrato por prazo determinado de mais de 90 dias e a dispensa imotivada em contrato por prazo determinado somente poderão ocorrer após a contratação de outro trabalhador com deficiência beneficiado reabilitação de Previdência Social. O Ministério do Trabalho e do Emprego incumbe em estabelecer a sistêmica fiscalização, bem como gerar dados e estatísticas sobre o total de empregados e as vagas preenchidas por pessoas com deficiência e por beneficiários habilitados por Previdência Social, fornecendo-os quando solicitados aos sindicatos, às entidades representativas dos empregados e aos cidadãos interessados. 3. Para a reserva de cargos será considerada somente a contratação direta de pessoas com deficiência, incluído o aprendiz com deficiência que trata a consolidação do CLT de decreto 5.402. Depois disso, contagem recíproca de tempo de serviço. Esse aqui é o mais importante. Para o efeito dos benefícios previstos no regime geral de previdência social, RGPS, ou no serviço público, é assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição na atividade privada, rural e urbana e de tempo de contribuição ou a serviço da administração pública, hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se começarão financeiramente. Parágrafo 1. A compensação financeira será feita ao sistema em que interessado estiver vinculado ao requerer o benefício pelos demais sistemas em relação aos respectivos tempos de contribuição ou de serviço conforme os dispuser o regulamento. Remunerado enumerada pela Lei Complementar 123 de 2006. Parágrafo 2. Não será computado como o tempo de contribuição para efeito de benefícios previstos em regimes próprios da Previdência Social o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído.
na forma do parágrafo 2 do artigo 21 do 8212, salvo se complementares a contribuição na forma do parágrafo 3 do mesmo artigo. 96. O tempo de contribuição ou de serviço em que se trata a sexta seção será contado de acordo com a legislação pertinente, observadas da forma seguintes: não será admitida a contagem de dobro em outras condições especiais. É vedada a contagem de tempo de serviço público ou de afinidade privada, de atividade privada quando concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo, e não será contado por um sistema de tempo de serviço utilizado para a concessão de aposentadoria pelo outro. 4. O tempo de serviço anterior da posterior é a obrigatoriedade de filiação de previdência social só será contado mediante indenização de contribuição correspondente do período respectivo com acréscimo de juros memoratórios de 0,5% do mês, capitalizados anualmente em multa por 10%. Daí aqui finalmente começa as coisas que foram mudadas em 2019. E é melhor eu ler a direta do Planalto, porque, na verdade, as coisas que eu estou aqui são coisas que foram incluídas pela a medida provisória. Só que as mudanças que estão no Planalto são as coisas que foram incluídas depois que a medida virou lei. A Lei 13.846. É meio zoado ler essas, ficar vendo aqui, porque basicamente a maioria das vezes, não todas, mas a maioria das vezes estão escritas basicamente a mesma coisa que a medida provisória, ou seja, está escrito a mesma coisa que está na apostila. O problema é o seguinte: algumas vezes elas não estão a mesma coisa. Basicamente eles só mudam, tipo, na medida provisória está escrito, os números são escritos em só número, enquanto que na próprio treco não está escrito. Está escrito com um número só. Esse é um básico que fica mudando. Morritante, né? Daí, indo agora lá para vocês e vendo aqui os trecos que foram mudados. Tá, cheguei. 5, 6, 7, 8 e foi incluído um 9. Tá. 5, 6, 7, 8. Tá. A CTC somente poderá ser emitida. CTC que falou agora há pouco, que é o certidão de tempo de contribuição. Espero que estava lendo o 6, né? Falei errado. Aqui no 5 está dizendo: é vedada a emissão de certidão de tempo de contribuição, CTC. É vedada a certidão de tempo de contribuição com registro exclusivo de tempo de serviço sem a comprovação de contribuição efetiva, exceto para assegurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, e a partir de 1º de abril de 2003, ao contribuinte individual que presta serviço de empresa, a empresa é obrigada a arrecadar a contribuição de seu cargo e observado os disposto no parágrafo 5 do artigo 4 da Lei 10.6666. O CTC, que é o Certidão de Tempo de Contribuição, somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor. É vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social, o RPPS, sem a emissão do SCTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor. É vedada a desaverbação do tempo de regime próprio do Previdência Social quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade. Para fins de elegibilidade, em elegibilidade das aposentadorias especiais referidas no parágrafo 4 do artigo 40 e parágrafo 1 do artigo 201 da Constituição Federal, que eu não tenho a menor ideia, mas são aposentadorias especiais, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como o tempo de especial, sem conversão em tempo ou em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados na data e data. Parágrafo único. O disposto no parágrafo no inciso 5, que a gente acabou de falar, que é essa vedada emissão de certidão de CTC, de tempo de contribuição, certidão de tempo de contribuição, deste artigo não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da Emenda Constitucional 20 de 98, que tem sido equiparada à Lei de Tempo de Contribuição. Obviamente eu não entendi nada do que isso aqui está falando. Daí voltando para a apostila, para o 97, que não foi alterado em nenhum ano aí, vamos ver o que diz. Aposentado por tempo de serviço, por que contagem de tempo de forma desta seção será concedida ao segurado ou sexo feminino a partir de 25 anos, se contemplado o serviço, ou segurado de sexo masculino a partir de 30 anos completos do serviço, ressalvadas as hipóteses da redução prevista na lei. Assentadoria por tempo de serviço? Não entendi. 98. Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar 30 anos, se de sexo feminino, e 35 e 5 anos, se de sexo masculino, esse excesso não será considerado para qualquer efeito. O benefício resultante da contagem de tempo de serviço, na forma desta seção, será concedida e paga pelo sistema de que a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo e calculado na forma de respectiva legislação. Seção 8. Das disposições diversas relativas às prestações. Artigo 101. Tá certo isso aqui? Artigo 101.
das disposições diversas relativas às prestações. Isso é a nova próxima sessão. Na verdade, é a última sessão que tem, né? Daí o 100 está vedado. Isso. 100 foi vetado. 101. Vamos lá. Um segurado em gozo do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico de cargo de previdência social, processo de reabilitação profissional, por ela prescrito e custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e transfusão de sangue que são facultativos. É a aposentadoria, isso aqui eu já vi que cai bastante. A aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata-se caput. Após complementares 60 anos de idade, que eles estão trecos. Parece que tem um inciso 1 que foi revogado pela medida provisória, mas parece que ele continua, na verdade. Parece que o inciso 1 ficou incluído pela lei. E daí foi uma medida provisória. Está escrito vide aqui, medida provisória. Então, agora eu estou confuso. A verdade é que eu não sei o que significa vide. Deixa eu ver. É a primeira vez que eu vou pesquisar o que significa vide. Vide significa corrente vide. Fórmula que se remete ao leitor de outro texto ou outro texto de um texto de outro livro. A conjugação de dado haja visto. Haja visto que está treco. E desse daí ele está falando vide. Veja o que está escrito na medida provisória 871 de 2019. Bom, basicamente o que está escrito na lei 871 é que está revogado isso aqui, então esquece. Ai, minha bunda. Vamos lá. Parágrafo 2. A isenção de que trata o parágrafo 1. Sim, você tem que cuidar disso para não ter doenças de cadeiras. Não se quando se o exame tem as seguintes finalidades. Verificar as necessidades de assistência permanente de outra pessoa para concessão de acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, conforme disposto no 45. Verificar a recuperação de capacidade de trabalho mediante solicitação de aposentado e pensionista que julgar-se apto. Subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe no artigo 110. Parágrafo 4. A perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos periciando no Sistema Único do SUS, desde que haja a prévia anuência da periciado e seja garantido o sigilo sobre os dados dele. É assegurado atendimento domiciliar e hospitalar para a perícia médica social do INSS, assegurado com dificuldades de locomoção, quando seu deslocamento em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade impõe-lhe ônus desproporcional e indevido nos termos do regulamento. A PR 102, a perda de qualidade segurada importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. A perda de qualidade segurada não prejudica o direito de aposentadoria, cuja concessão tenha sido preenchido todos os requisitos segundo a legislação em vigor na época em que esses requisitos foram preenchidos, ou seja, você tem direito adquirido. Não será concedida a pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos do artigo 15 desta lei, salvo preenchidos os requisitos da obtenção de aposentadoria na forma do parágrafo anterior. Depois disso, é o 103. E o 103 mudou, né? Vamos de novo. Ele mudou, mas vamos ver aqui, vamos ler no Planalto. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou concessão, beneficiário do deferimento ou na concessão ou não concessão da revisão do benefício, é de 10 anos contado. Conta de dois caras. No dia 1º do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação, ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto, ou conta do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de deferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício, ou da decisão de indeferimento ou indeferimento da revisão do benefício no âmbito administrativo. Basicão. Depois, parágrafo único, que não foi mudado. O parágrafo único prescreva em 5 anos. A prescrição de 5 anos eu já acho que os professores comentam bastante, né? A contar da data em que deveriam ter sido pagas todas a qualquer ação para haver prestações vencidas, às quaisquer instituições, diferenças, dívidas da Previdência Social, salvo direito de menores incapazes e ausentes na forma do Código Civil. O direito de previdência de anular de atos administrativos, eu estou lendo 103A, tá? De que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários, decaem em 10 anos contados da data em que forem praticados, salvo comprovada má-fé. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á de percepção do primeiro pagamento. Considera-se o exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. 104. As ações referidas no prestações de acidentes de trabalho prescrevem em 5 anos, observado o disposto no artigo 103 dessa lei que a gente acabou de ler. O acidente, contados da data, daí ele fala, acidente.
contadas da data do acidente, quando dele resultar a morte ou incapacidade temporária, verificada esta perícia médica e carga do Previdência Social, contada da data em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade permanente ou agravamento dos sequelas do acidente, né? 105. A apresentação da documentação incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de benefício. Daí vai para o 106, e o 106 mudou em 2019, então vamos lá no plano, site do Planalto, tá aqui. A comprovação do exercício de atividade rural será feita completamente autocomplementarmente, ou seja, extra. A autodeclaração de que trata o parágrafo 2 e ao cadastro de que trata o parágrafo 1, ambos do artigo 38b desta lei, por meio de entre outros. Louco, não vou lá voltar não. O contrato por meio de, como é que vai fazer a comprovação? Do contrato individual ou trabalho de carteira CLT e Previdência Social, é comprovado também pelo contrato de arrendamento de parceria de cômodo rural. Daí o terceiro foi revogado, o quarto foi mudado em 2019. A declaração de aptidão também é provado, esse carinha de atividade rural é comprovada pela declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso 2 da Lei 12.188 de 2010, ou por documento que a substitua. Depois, o bloco também é comprovado pelo bloco de notas do produtor rural e é comprovado também pelas notas fiscais de entrada de mercadorias de que trata o parágrafo 7 da 8212, emitidas pela empresa adquirente da produção com indicação do nome de segurado como vendedor. Interessante. Também é comprovado pelos documentos fiscais relativos à entrega de produção rural, à cooperativa agrícola e a entreposto do pescado e outros com indicação de segurado como vendedor consignante. Essa página inteira aqui é tudo revogado. Também é comprovado o rural. Comprovar rural. Com o comprovante de recolhimento de contribuição da Previdência Social decorrente de comercialização. Também é comprovado o rural da cópia da declaração de imposto de renda com indicação da renda proveniente da comercialização da produção rural. Ou também é comprovado o rural, por fim, com a licença de ocupação de permissão de outorgada pela INCRA. Artigo 107. O tempo de serviço de que trata o artigo 155 desta lei será considerado para cálculo do valor de renda mensal de qualquer benefício. Artigo 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o exposto no parágrafo 3 do artigo 55, da forma estabelecida no regulamento, poderá ser suprida a falta de documentação provado o ato de interesse de benefício ou empresa, salvo no que se refere ao registro público. 109. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo ser em caso de ausência, de moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago ao procurador, cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado. Parágrafo único. A impressão digital de benefício do beneficiário incapaz de assinar a aposta na presença do servidor de previdência social vale com assinatura para quitação de pagamento de benefício. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se na sua falta e por período não superior a 6 meses o pagamento de herdeiro necessário mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento. Parágrafo único. Para efeito da curatela, no caso de interdição do beneficiário, a autoridade judiciária poderá louvar-se no laudo médico pericial da Previdência Social. Artigo 110. A. Esse aqui foi mudado em 2019. Deixa eu ver aqui. 110A. Já está acabando, tá? Na verdade, ele não foi mudado, mas ele foi adicionado nos parágrafos. No ato de requerimento dos benefícios operacionais usados do INSS, não será exigida a apresentação no termo da curatela do titular. Ué, agora eu não estou entendendo. Por quê? Eu não tinha notado. Aqui está anotado que foi adicionado alguns parágrafos. No ato de requerimento dos benefícios operacionados pelo INSS, não será exigida a apresentação do termo de curatela do titular de benefícios com deficiência. Você faz os procedimentos. Ah, falei errado. Os parágrafos que foram adicionados não são no 110A. Foram adicionados no 110. Eu anotei ele como se eles tivessem sido adicionados no artigo 110A. Por isso que eu estou lendo errado aqui. Volta aqui no 110. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será feito ao cônjuge pai, mãe ou tutor curador. Ou seja, a pessoa é incapaz, ela não tem como nem usar
o treco. Então, ela é a pessoa que está cuidando dela recebe, admitindo-se na sua falta e por período não superior a 6 meses o pagamento de herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato de recebimento. Daí tem os 3 artigos incluídos. Para o efeito da curatela, que significa, eu também me confundi ainda quando eu estava aprendendo isso aqui, curatela simplesmente significa a pessoa que está sendo cuidada por outra pessoa. No caso de interdição de beneficiário, a autoridade judiciária poderá louvar-se no laudo médico pericial da Previdência Social. É o dependente excluído na forma do parágrafo 7 do artigo 16 desta lei, ou que tenha a parte provisoriamente suspensa na forma do parágrafo 7 do 77 desta lei, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento de percepção do benefício. Eu não sei, talvez esses caras aqui tá falando de quando o cara for morto. Acho que o parágrafo 7 era um carinha novo que estava falando de os caras ser mortos pelos próprios dependentes ou pelo beneficiário ser o cônjuge. Bom, é muito estranho. O parágrafo 2 diz o dependente excluído na forma do 7, e do 7 do outro, representa a autonomia dependente para fins de recebimento da percepção. O 3 diz o dependente que perder direito à pensão por morte na forma do 1 do 74 desta lei não poderá representar outro dependente para fins de recebimento da percepção do benefício. 110. No ato do requerimento, no ato do requerimento do benefício operacionalizado pelo INSS, não será exigida a apresentação do termo de curatela do titular ou de benefício com deficiência de observados os procedimentos a serem estabelecidos no regulamento. 111. O segurado menor poderá, conforme dispuser o regulamento, firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente do inventário ou entalamento. 113. O benefício poderá ser pago mediante depósito em conta corrente ou por autorização do pagamento, conforme se dispuser o regulamento. 114. Salvo quando o valor devido à Previdência Social é desconto autorizado por lei ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser obtido objeto de penhora, arresto ou a sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessação ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. 115 podem ser descontados dos benefícios. 1. Contribuições devidas pelo segurado de previdência social. 2. Pagamento da administrativo ou judicial do benefício previdenciário ou assistencial indevido ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela invocação de decisão judicial nos termos do disposto no regulamento. Terceiro, o imposto de renda retido na fonte. Quarto, pensão de alimentos decretado em sentença judicial. 5. Mensalidade de associação e demais entidades aposentadas legalmente reconhecidas desde autorizadas de seus filiados. Daí o 6, que foi mudado em 20, o inciso 6, que foi mudado em 2021. O pagamento de empréstimos financiados, vide lei 14.131 de 2021. Pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras, sociedades de arrendamento mercantil ou de entidades fechadas ou coabertos da previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizadas pelo beneficiário, até o limite de 35% do valor do benefício, sendo 5% destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio do cartão de crédito ou utilização da finalidade do saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo 1. Na hipótese do inciso 2, que é a utilização com finalidade de saque de cartão de crédito, o desconto será feito em parcelas conforme dispuser o regulamento, salvo má fé. Na hipótese do inciso 2 e 4, haverá prevalência do desconto no inciso 2. Sei lá. Falei errado. Esse treco do inciso 2 era o. É outra coisa, completamente errado, tá? Tá. Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradora-Geral da Federal, Procuradoria-Geral Federal, os créditos constituídos pelo INSS em decorrência do benefício de previdência ou assistência pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação da decisão judicial nos termos do disposto na Lei 6.830. Será objeto de inscrição devida em dívida ativa para os fins do disposto no parágrafo 3 em conjunto separadamente o terceiro beneficiário que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão da fraude, dolo ou coação, desde que devidamente identifiquem os procedimentos administrativos responsabilizados. Parágrafo 5. O procedimento de que trata o parágrafo 4 será disciplinado no regulamento nos termos do disposto na Lei 9784 e no artigo 27 do Decreto-Lei 4657. Nem ideia do que está falando aqui.
Daí o parágrafo 6 foi mudado em 2021, que diz assim: na hipótese prevista no inciso 5, que eu não vou lá voltar, desde que a polícia chegou a atualização do disco deverá ser revalidada a cada 3 anos a partir do 31 de dezembro de 2022, podendo ser 3 anos, podendo ser prazo prorrogado por mais um ano por meio de ato presidente do INSS. Obviamente eu não estou na menor ideia porque eu não voltei lá no trabalhei, né? Daí parece que o 7 tinha um parágrafo 7, mas ele foi incluído pela medida provisória, mas depois já não foi voltar colocado aqui. 116 e o 117 que foi um monte de coisa foi revogada dele, né? E mudou a redação. 116 será fornecido os beneficiários demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade e as diferenças eventuais pagas com o período de que referem-se os descontos efetuados. Artigo 117. A empresa e sindicato ou a entidade aposentadas devidamente legalizadas poderá, mediante convênio com Previdência Social. Opa, acabei começando a ler o 117 da própria apostila. Como eu disse, normalmente essas coisas aqui do 2019 estão iguais, mas as coisas de 2020 e 2021 não tem aqui. Então, as empresas, sindicatos, o 117 diz: empresas, sindicatos, entidades fechadas de previdência complementar poderão, mediante celebração de acordo de cooperação técnica com o INSS, encarregar-se relativamente do que? A seus empregados associados ou beneficiários de requerer benefícios previdenciários por meio eletrônico, preparando os instruindos nos termos de acordo. Ou seja, a INSS pode contratar ser outros carinhas que fazem outros tipos de previdências para eles ajudarem ele, sabe? É por causa dessa coisa que não tem pessoas do INSS suficientes, né? Ajudarem ele a fazerem todos os trequinhos para eles conseguirem receber os benefícios, né? Faz sentido. Depois, parece que foi adicionado um 120, 117A e alguns parágrafos. Empresas, sindicatos e entidades fechadas da Previdência Complementar poderão realizar o pagamento integral dos benefícios previdenciários devidos a seus beneficiários mediante celebração de contrato com o INSS dispensa realizada a licitação. Os contratos referidos no caput deste artigo deverão prever as mesmas obrigações, condições e valores devidos pelas instituições financeiras responsáveis pelo pagamento dos benefícios pelo INSS. As obrigações, condições e valores referidas no parágrafo 1 deste artigo serão definidas em ato próprio do INSS. Daí volta aqui, o 118 não mudou. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantido pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do seu auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção do auxílio-doença de acidente. Basicamente, ele tem essa garantia que ele pode voltar se ele conseguir se recuperar depois de um ano, contado a partir claro, do recebimento desses auxílios. 119, por intermédio de estabelecimento do ensino sindicato do ensino, estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge do Prate Figueiredo de Segurança, Medicina e Trabalho, Fundacentro, órgãos públicos e outros meios que serão removidos regularmente a instrução, formação com vistas a incrementar costumes e atitudes previdenciárias em matéria de acidente especialmente. Daí os 120, 121 e 122, 121 foram mudados em 2019. O 120 diz: a Previdência Social ajuizará ação regressiva contra responsáveis de casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas pela produção de individual coletiva, ou seja, o INSS protege, quer dizer, pelo menos se proteger, e a violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei 11.340 de 2006. Legal, né? 121. O pagamento das prestações pela Previdência Social em decorrência dos casos previstos no inciso 1 e 2 do caput do 120, que é a negligência e violência doméstica, não exclui a responsabilidade civil da empresa no caso do inciso 1, que é a negligência quanto o cara fazer as coisas de higiene do trabalho. Ou responsável pela violência doméstica e familiar, no caso do inciso 2. Ou seja, mesmo que a Previdência proteja a pessoa dessas coisas aqui, ela não impede que as pessoas que fizeram essas coisas, a negligência ou a violência doméstica, sejam responsabilizadas, entendeu? Civilmente. Ser mais vantajoso, artigo 122. Ser mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, assegurado que, tendo completado 35 anos de serviço, se homem e 30 anos se mulher, optou por permanecer em atividade. Já está acabando. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o requerimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social: aposentadoria e auxílio-doença não podem ser conjuntos. Mais de uma aposentadoria não podem ser conjuntas, a aposentadoria de abono de permanência de serviço não podem ser conjuntas, a salário maternidade e auxílio doença não podem ser conjuntas, e mais de uma auxílio doença acidente não pode ser conjunto.
E, por fim, não pode ter conjunto de mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. Parágrafo único. É vedado ao recebimento de conjunto de segurado de desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-doença. Daí o 121.4a foram adicionados esse 124A, incluído pela Lei 13.846 de 2019, com alguns 4 parágrafos, caras. O INSS implementará e manterá o processo administrativo eletrônico para o requerimento dos benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento. O INSS facilitará o atendimento, o requerimento, a concessão, a manutenção e revisão dos benefícios por meio eletrônico e implementará procedimentos automatizados do atendimento e prestação de serviços por meio de atendimento telefônico ou de canais remotos. 2. Poderão ser celebrados acordos de cooperação na modalidade de adesão com órgãos de entidades da União, dos Estados Federais e dos municípios para a recepção de documentos e apoio administrativo das atividades do INSS que demandam serviços presenciais. A implementação de serviços eletrônicos proverá mecanismos de controle preventivos de fraude ou identificação segura do cidadão. As ligações telefônicas realizadas de telefone fixo ou móvel que visem a solicitação dos serviços referidos no parágrafo 1 deste artigo deverão ser gratuitas e serão consideradas de utilidade pública. 124b. O INSS, para o exercício de suas competências, observado o disposto no parágrafo nos incisos 9 e 2 do artigo 5 da Constituição e na Lei 13.709 de 2018, terá acesso aos dados necessários para análise, concessão de revisão de manutenção de benefícios por eles administrados, em especial aos dados dos registros e dos prontuários eletrônicos do sistema do SUS, administrados pelo Ministério da Saúde, dos documentos médicos mantidos da entidade pública e privada, sendo necessária, na caso de última, a celebração de convênio para garantir o acesso, e para a movimentação das contas de fundo de garantia do FGTS, instituído pela Lei 5.107. Parágrafo 1. Para fins de cumprimento do disposto no caput deste artigo, que é o exercício das competências do INSS, que a gente está falando aqui sobre esses serviços, né? Serão preservados a integridade e o sigilo dos dados acessados pelo INSS, claro, eventualmente existentes os acessos e o acesso aos dados de prontuários eletrônicos do sistema do SUS e dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas será exclusivamente bloqueado aos peritos médicos federais designados pelo INSS, obviamente. O Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas e administradas pelo INSS, adquirida a folha de pagamento de benefícios com detalhamento dos pagamentos, obviamente, porque o INSS gasta dinheiro público, né? As bases de dados de informações de que tratam o caput e o parágrafo 1 deste artigo poderão ser compartilhados com os regimes próprios de previdência social para a estrita utilização de suas atribuições relacionadas à recepção e análise, à concessão e à revisão e manutenção de benefícios por eles administrados, preservados a integridade dos dados e sigilo eventualmente existentes na forma disciplinada juntamente pelo secretário especial de Previdência do Trabalho do Ministério do Trabalho e Economia e pelo gestor de dados. Loucão isso aqui. Fica dispensado. Foi adicionado uns parágrafos extras, né? Fica dispensada a celebração de convênio de acordo com a cooperação técnica ou de instrumento de congêneres para efetivação de acesso aos dados de que trata o caput deste artigo quando se tratar de dados hospedados por órgãos de administração pública federal e caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos quando houver no acesso ou na extração de dados, exceto quando estabelecido de forma diversa entre órgãos envolvidos. 5. As solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas que possuem características de requisição dispensados à celebração, convênios e de acordo de cooperativa técnica ou de instrumentos de congêneres para efetivação do acesso aos dados de que trata o caput deste artigo, o ressarcimento dos eventuais custos vedado o compartilhamento de dados com demais entidades de direito privado. Excetua-se a vedação de que trata o parágrafo 5 deste artigo, a autorização para compartilhamento com as entidades de previdência complementar das informações sobre o hábito dos beneficiários dos planos de previdência por eles administrados. 124C e D, para terminar, finalmente, o servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos nesta lei motivará as suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese do dolo ou erro de grosseiro. E 124, a administração pública federal desenvolverá após a segurança da informação e comunicações, incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas de qualidade dos dados e da segurança dos interoperabilidade das bases governamentais e efetuará a sua integração, inclusive com as bases de dados e informações do Estado, do município e do Distrito Federal, com o objetivo de atenuar os riscos de conformidades e pagamentos de benefícios sociais. E assim, finalmente termina esse capítulo de excesso de serviços.
Se você quiser descobrir mais da Lei 8213, vai lá e nela mesmo. Vai lá e se lê. Vai lá você lê. Bom, isso aqui na verdade é a última coisa que é importante da lei, né? Não tem, na verdade, dessas artículos aqui, desses serviços, basicamente a única coisa que cai é o carinha da coisa médica, sabe? Daí, depois disso, já tem as disposições finais da Lei 8213, tá? Tchauzinho!